Irmãos, irmãs, juntos mais uma vez, neste tempo da Quaresma, hoje terceiro domingo, iniciando o mês de março, dia 3, juntamente com a campanha da fraternidade, com este tema tão bonito, fraternidade e amizade social, e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Lembrando que a nossa conversão passa pela solidariedade, pela partilha, pelo compromisso com um mundo mais conforme o projeto de Deus, o seu reino que Jesus aproximou de toda a humanidade. Estamos com o evangelista João, no capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nossa caminhada quaresmal, hoje terceiro domingo, nos encontramos com Jesus no Templo de Jerusalém. Em que ocasião? A festa mais importante, a festa principal do povo, a Páscoa. Ela recordava o quê? A libertação da escravidão do Egito. Ao longo do tempo, esta festa começou a ser manipulada pelas lideranças do templo, que dela procuravam tirar máximo proveito, sobretudo econômico. O templo sempre foi para os judeus lugar privilegiado do encontro com Deus, lugar das ofertas e dos sacrifícios. O templo sempre administrado pelos sacerdotes. A casa de oração, então, se tornara lugar de comércio e poder, e o culto piedoso em fonte de exploração. E isso desgostou muito Jesus quando ele chegou lá e se deparou com o que estava acontecendo. Agora, como cristãos, não estamos habituados a ver um Jesus que reclama, um Jesus que chama atenção, um Messias violento que acaba provocando as pessoas. Entretanto, a reação de Jesus foi considerada porque os homens do templo fizeram do mesmo um lugar de negócios e com a busca dos próprios interesses. E assim já não era mais o lugar do encontro com o Pai, porque tudo havia se transformado num mercado e no culto ao dinheiro.
Não pode haver, meus irmãos e minhas irmãs, não pode haver relação filial com Deus Pai quando nossas relações com os demais são pautadas por interesses pecuniários, para dizer financeiros, econômicos. Impossível compreender alguma coisa do amor, da ternura e do acolhimento de Deus quando se vive só atrás do bem-estar, de levar vantagens em tudo, como acontece com a grande maioria das pessoas. Enfim, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O profeta Zacarias, na primeira leitura, como vimos, já havia profetizado que um dia o culto estaria isento da exploração do povo. Esse dia chegou com quem? Com o Messias, Jesus de Nazaré. A partir de então, a partir de Jesus de Nazaré, ninguém mais poderia, mesmo que em nome de Deus, defender uma religião ou culto convenientes com a exploração do povo, sobretudo emocional e econômica. Hoje e sempre é através de Jesus Cristo morto e ressuscitado que o povo pode encontrar-se com Deus. E nessa perspectiva, a perspectiva da religião, a perspectiva do templo, tudo ganha um novo espaço, um novo lugar, uma nova dimensão. Jesus Cristo é o centro, é o ponto definitivo de encontro do povo, da humanidade com o Pai. O que dizer, irmãos e irmãs, de igrejas com cultos, discursos, pregações que intimidam o povo, mantendo-o submisso e com medo? E isso eu não falo de outras igrejas, falo da nossa casa. Isso está acontecendo na nossa igreja. Igrejas onde Satanás tem a primazia, tudo é Satanás. Nossas instituições, eu pergunto, nossas igrejas, promovem e preservam a vida do povo que pertence a Deus? É assim que nós tratamos o povo que pertence a Deus? Nesta campanha da fraternidade, com o tema fraternidade e amizade social, e o lema vós sois todos irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer o quê? Se bem que muita gente da própria igreja, lideranças da nossa própria igreja, não aceitem a campanha da fraternidade, porque quem sabe tem preconceito, é psicológico, é uma predisposição, não sabem nada, não conhecem o histórico da campanha da fraternidade. Pois é, o que nós devemos fazer nesta campanha, sobretudo? Colaborar na superação de toda divisão e inimizade e buscar a solidariedade, buscar a comunhão na diferença. As religiões, portanto, não sejam motivo de divisão, de preconceito, mas espaço onde se cultiva o encontro, o respeito, espaço onde se valoriza a diversidade na experiência de Deus. Quantos modos de conhecer a Deus, de experimentar a Deus. Os que creem de modo diferente de nós não podem ser vistos como inimigos, mas antes como irmãos. Você está fazendo a sua penitência quaresmal para oferecer no domingo de Ramos, para que a igreja continue exercendo esta solidariedade em favor dos menos favorecidos em tantos lugares do Brasil, com centenas de projetos sociais? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.